Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 5, a parte B do versículo. Obrigado, pastor Cláudio. A partir do verso 5 até o versículo 18. Se você puder, mantenha depois a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Está escrito assim, a partir do verso 5, a parte B: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes, talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado na fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Desde que, no ano 54 da era cristã, o imperador Nero assumiu o governo de Roma, é que as nuvens escuras, anunciando a chegada de uma grande tempestade, já se formavam no horizonte. Já haviam passado pelo poder César Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio, mas agora estava no poder Nero, um homem devasso e assaz violento. Mandou matar sua própria mãe. 10 anos depois que esse homem estava no poder, acontece uma tragédia no império. A capital, a cidade de Roma, conhecida como cidade eterna, a cidade mais rica, mais populosa e mais poderosa do mundo, é criminosamente incendiada. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio. A cidade foi devastada. E a culpa daquele crime bárbaro foi colocado no colo dos cristãos. E os cristãos foram crucificados, queimados vivos, torturados, numa perseguição atroz. 2 anos depois, ano 66, começa a guerra judaica, porque uma sinagoga fora profanada em Cesareia Marítima, e os zelotes, que nunca foram favoráveis
ao governo de Roma em Israel, se rebelaram contra Roma, mesmo sabendo que não tinham condições de vencer aquela batalha. Roma manda para lá o general Tito Flávio para estancar aquele motim. 2 anos depois, ano 68, o imperador Nero é deposto pelo Senado romano e comete suicídio. 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel está incontornável. O general Tito cercou Jerusalém, invadiu Jerusalém, arrasou e destruiu Jerusalém, e incendiou o templo de Jerusalém, deportando os judeus na mais longa diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura em Roma o conhecido Coliseu Romano, o Anfiteatro da Morte, que numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10 mil cristãos são mortos com requinte de crueldade. Eles eram enrolados em peles de animais e jogados na arena para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Um verdadeiro banho de sangue. Ano 81, assume o governo de Roma Domiciano. Este homem foi tão perverso que ele foi chamado de segundo Nero, ou Nero redivivo. Domiciano é o primeiro imperador da história a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor, em Éfeso, capital da Ásia Menor, para esta colônia penal, para esta ilha vulcânica do mar Egeu, a ilha de Patmos. Certamente a intenção de Domiciano era calar a voz do último apóstolo de Jesus, porque a essas alturas todos os demais apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João, já na fase final da sua carreira, já com quase 100 anos de idade, sobrevivente único do colégio apostólico, é banido para esta ilha, certamente para morrer na solidão. E a intenção de Domiciano certamente era jogar uma pá de cal na igreja já tão sofrida. Porém, quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Mesmo quando os poderosos deste século pensam que estão no controle da situação, enganam-se. É o céu que manda na terra, é o trono de Deus que governa os tronos da terra, e aquilo que parecia ser o fim trágico da igreja é o começo de uma renovada esperança. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele. Ele vê as 7 igrejas, e no meio das igrejas um semelhante a filho de homem. A pergunta é: quem é este Jesus glorioso que João está vendo no meio das igrejas? Pois é sobre isso que eu quero conversar com vocês a partir de agora. Eu quero tratar de 3 assuntos. Primeiro, a glória incomparável da pessoa de Jesus. O segundo ponto desta mensagem é a glória incomparável da obra de Jesus. E o terceiro ponto da mensagem: quais as implicações destas 2 verdades anteriores. Vejamos então quem é esse Cristo que João contempla na ilha de Patmos. E a primeira coisa que eu chamo a sua atenção está no versículo 13:
E ele vê no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. A primeira marca que João encontra neste Jesus é que ele é onipresente. Ele está no meio das 7 igrejas ao mesmo tempo. Ele está em Éfeso, ele está em Esmirna, ele está em Pérgamo, ele está em Tiatira, ele está em Sardes, ele está em Filadélfia, ele está em Laodiceia ao mesmo tempo. Ele está na casa de madrinha nesta noite, aqui e agora. Ele está presente nesse lugar. E é porque ele está presente que você e eu aqui estamos. Porque se ele não estivesse presente, este encontro, por mais belo e por mais agradável que seja, não passaria de um mero encontro religioso e nada mais. Mas o Rei da Glória está presente, aqui, ali, acolá, além fronteiras, ao mesmo tempo, com a sua presença gloriosa. Segundo lugar, veja comigo o versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. O que é que essa imagem, essa figura representa? Representa que ele é eterno, ele preexiste ao tempo, ele preexiste a história. Ele não precisou criar para ser Deus, já o era antes de criar os céus e a terra. Ele não foi criado, ele é o Criador. Ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade. Ele está fora do tempo, está além do tempo, está dentro do tempo, ele tem o controle do tempo. Ele é eterno. Ele não precisou criar para que tivesse relacionamento, ele já era plenamente realizado e feliz na relação intratrinitariana antes que houvesse céus e terra. Ele é eterno, de eternidade a eternidade tu és Deus. Terceiro lugar, notem comigo o verso 14, quando diz: os olhos são como chama de fogo. E o que essa imagem, esse símbolo representa? Representa que ele é onisciente, ele sabe todas as coisas reveladas e as coisas ocultas, as coisas conhecidas e as não conhecidas, as coisas possíveis e as impossíveis, aquelas que já sabemos, aquelas que ainda não sabemos. Ele tudo conhece, ele a todo sonda, não há nada que possa ficar oculto diante daquele cujos olhos são como chama de fogo. É por isso que, na medida em que ele caminha entre as 7 igrejas, há um estribilho que se repete em todas as cartas, e o estribilho é este: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Ele conhece as suas obras, ele conhece as tuas tribulações, ele conhece a sua pobreza, ele conhece o lugar onde você habita, ele conhece o seu nome, ele conhece o seu passado, ele conhece o seu futuro, ele conhece o seu presente, ele conhece as suas noites indormidas, ele conhece as suas madrugadas insônias, ele conhece os gemidos da sua alma, ele conhece os dramas do seu coração, ele conhece você por dentro e por fora, ele tudo sabe a seu respeito, ele é onisciente. Mas ainda, veja comigo o versículo de número 15: os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. O que é que essa figura significa? Significa que ele é onipotente, ninguém pode resisti-lo, ninguém pode ameaçá-lo, ninguém pode intimidá-lo, ninguém pode derrotá-lo. Todos aqueles que se levantaram para se opor a ele caíram. Eu pergunto a vocês: onde está o poderoso império egípcio? Onde está, pergunto, o poderoso império assírio, de Sargão II, de Senaqueribe? Onde está o poderoso império babilônico, de Nabucodonosor? Onde está o poderoso império persa, de Ciro, de Dario o Grande? Onde está o poderoso império grego de Alexandre Magno? Onde está o poderoso império romano dos Césares?
todos caíram, todos os reis foram apiados do poder, mas Jesus está no trono, e Ele reina pelos séculos dos séculos. De vez em quando, alguém se levanta com empáfia, tentando desbancar Jesus, insultar Jesus. Mais recentemente, o patrono dos agnósticos da Inglaterra, Richard Dawkins, escreveu um livro, Deus um Delírio. Foi um ruído no meio acadêmico. Alguns disseram, agora a Bíblia está desbancada, agora Jesus está enxovalhado, vilipendiado. E eu pergunto a vocês, onde está Richard Dawkins? Qual a relevância dele na história? Onde está o seu ruidoso livro? Nem com promoção você consegue vendê-lo nas livrarias. A Bíblia, sobranceira e vitoriosa, faz a sua jornada gloriosa, continuando sendo o livro mais traduzido, mais publicado e mais distribuído no mundo. Na linguagem do Salmo 2, é curioso, porque hoje, não sei se os irmãos perceberam isso, no Carnaval Brasileiro de 2025, muitas escolas de samba fizeram apologia do diabo, exaltando o diabo, enaltecendo o diabo, com a intenção objetiva e clara de humilhar Jesus, ou de menosprezar Jesus, ou de derrotar Jesus. Muito recentemente em São Paulo, numa dessas escolas, o diabo arrastava Jesus pelos cabelos rua fora, como se esse gesto pudesse humilhar e derrotar Jesus. Porém, à luz do Salmo 2, ele está lá em cima, olhando para estas cenas e rindo, porque ele não pode ser ameaçado. Seus pés são com bronze polido, e a Bíblia diz que ele voltará em grande majestade e glória, e vai colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos, e ele vai lançar no lago de fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno, e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Ele é o rei invencível, ele é o soberano vitorioso, ele não sabe o que é derrota, ele não sabe o que é fracasso, ele é vencedor invicto em todas as batalhas, ele é onipotente. Mas confira comigo ainda, versículo 15, a voz é como voz de muitas águas. Sabe o que significa essa figura aqui? Ele é irresistível. A Bíblia diz que pelo poder da sua palavra, ele criou o universo, sem matéria pré-existente. A sua palavra na linguagem bíblica é poderosa, faz tremer o deserto, despedaça os cedros do Líbano, faz dar cria às corças. Ele dá uma ordem, o sol para. Ele dá uma ordem, o exército de estrelas aparecem, cada uma convocada pelo seu próprio nome. Ele dá uma ordem, o vento cessa, o mar se acalma, a enfermidade cessa, os demônios batem em retirada, os anjos saem para obedecê-lo. A sua voz é poderosa, e esta voz está ecoando aqui nesta noite, é a voz do Evangelho. Mas ainda, veja comigo o versículo 16, tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Sabe o que significa essa figura? Ele é vencedor, invicto em todas as batalhas. Muito se explora no campo da escatologia a questão do Armagedon, e alguns imaginam que o Armagedon será um território lá da Galileia, que tem esse nome, onde ali as nações irão se reunir para o enfrentamento de uma grande conflagração mundial, medindo forças com tanques, com canhões, com armas poderosas, talvez com bombas atômicas, com armas químicas, biológicas. Mas quando você vai para a Escritura,
nessa batalha final, a única arma que vai ser acionada é a espada que sai da boca de Jesus. Ele vai matar o anticristo, não com armas convencionais, mas com o sopro da sua boca, com a manifestação da sua vinda. Ninguém ameaça Jesus, ninguém intimida Jesus, ninguém derrota Jesus, ninguém prevalece sobre Jesus. Ele é o poderoso Deus, vencedor e invicto em todas as batalhas. Mas tem mais. Versículo 16 diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Isso significa que ele é glorioso. O Cristo que João está vendo aqui em Patmos não é o mesmo Cristo que ele viu tempos atrás, sangrando, chorando no Getsemane. Não é o Cristo que ele viu no Sinédrio, cuspido e esbordoado. Não é o Cristo que ele viu no pretório romano, açoitado e vilipendiado. Não é o Cristo que ele viu caminhando exangue pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João vê aqui não é o Cristo que, pregado naquele leito maldito, suspenso entre a terra e os céus. Não, o Cristo que João vê é o Cristo glorioso. Seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos são como chama de fogo, seus pés são como de bronze polido, a sua voz é como de muitas águas, o seu rosto brilha como o sol na sua força. Este é o Cristo glorioso a quem viemos adorar nesta noite. Mas mais, versículo 17: quando o vi, caí a seus pés como morto. Chama a atenção dos irmãos que João era o apóstolo mais próximo de Jesus, aquele que teve liberdade de reclinar a sua cabeça no peito de Jesus, na ceia, no cenáculo. Mas agora, diante do fulgor da glória de Jesus, o próprio João, que era o mais próximo discípulo de Jesus, cai como morto. Não suportamos nesse corpo a manifestação gloriosa de Jesus. Mas está escrito que ele colocou a mão direita sobre João e disse: ô João, não fica com medo, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu estive lá no começo, eu estarei lá no fim, e eu estou no processo. Fica com medo não, João, porque eu já estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Fica com medo não, João, porque eu tenho as chaves. Quem tem a chave tem autoridade, quem tem a chave tem o poder, quem tem a chave tem o comando. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Esse Jesus que está aqui nesta noite, o Cristo glorioso, é o Cristo que tem o poder, que tem o controle, que tem as rédeas da história em suas mãos. É o Cristo que já passou pela morte, e já venceu a morte, e já matou a morte, e já ressuscitou. Nós não estamos aqui hoje adorando o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós estamos adorando o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é glorioso, incomparavelmente glorioso em sua pessoa. Mas agora vamos ao segundo ponto da mensagem. Vamos olhar a glória incomparável da sua obra. Remeto os irmãos ao versículo 5. Está escrito: aquele que nos ama. A primeira coisa que eu destaco é essa: Jesus ama você. Eu vou repetir: Jesus ama você. Eu creio, senhor prefeito, que não tem nenhum elemento mais poderoso para curar problema de complexo de inferioridade e autoestima achatada do que entender que o Rei da Glória, o Criador do Universo, aquele que está sentado no trono, ama você.
Os puritanos do século XVII costumavam perguntar: achas pouco os seres amados por Deus? Mas Ele ama você com amor eterno. O mundo não existia ainda, o sol não brilhava ainda, os mares piscosos, com as suas profundezas insondáveis, não existiam ainda, as galáxias aos bilhões não existiam ainda, mas você já existia no coração de Deus. Ele amou você com amor eterno e atraiu você para Ele com cordas de amor. Mas diz a Bíblia que Jesus ama você de forma perseverante. Está lá em João 13:1. Amou os seus e amou-os até o fim. Sabe o que significa isso? Não há nada que você possa fazer para Jesus amar você mais. Não há nada que você possa fazer para Jesus amar você menos. Ele não ama você por causa apenas dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. Ele não ama você por causa das suas virtudes, Ele ama você apesar dos seus pecados. Sabe o que me impressiona? É que Jesus é a pessoa que mais nos conhece, e não obstante isso, é a pessoa que mais nos ama. Porque se as pessoas nos conhecessem como Jesus nos conhece, elas sairiam escandalizadas, perplexas, chocadas. Desculpe-me de frustrar você, mas a causa do amor de Jesus por você não está em você, está nele mesmo. A Bíblia diz que Ele nos amou sendo nós fracos, ímpios, pecadores e inimigos. O amor de Jesus por você é abundante. É uma chuvarada do amor de Deus derramado em seu coração. O amor de Jesus por você é um amor imerecido. Ele não nos ama por causa de nós, mas apesar de nós. Terceiro, o amor de Jesus por você é um amor provado. A Bíblia diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a verdade que ecoa nesse espaço, nesta noite, é esta: Jesus ama você. Se você tinha dúvida disso, entenda que Ele não escreveu nas nuvens em letras de fogo: eu te amo. Ele esculpiu na cruz do Calvário: eu te amo. Segunda coisa que merece destaque está aí no versículo 5 ainda. Está escrito: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A primeira é: Jesus ama você. Segunda é: Jesus morreu por você. Mas Ele não morreu por você porque foi uma vítima indefesa das tramas do Império Romano. Ele não morreu por você porque Ele foi uma vítima da conspiração do Sinédrio Judaico. Ele não morreu naquela cruz porque Judas o traiu por ganância. Ele não morreu naquela cruz porque as autoridades judaicas, o Sinédrio, armaram contra ele, contratando testemunhas falsas para acusá-lo, costurando contra ele duas acusações pesadíssimas: blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. Ele não morreu naquela cruz porque Pilatos covardemente o entrega à morte, cônscio da sua inocência. Ele morreu naquela cruz por amor a você.
A Bíblia chega a dizer que ele não levou em conta a ignomínia, a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta. Em outras palavras, ele foi para aquela cruz como um rei caminha para a sua coroação. Ele foi para aquela cruz voluntariamente, conscientemente, deliberadamente, movido pelo amor por você, porque amou você, ele a si mesmo se entregou. Mas notem, o texto está dizendo que ele, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. E a palavra libertou implica em escravidão. Só quem é escravo, cativo, precisa ser liberto. Então o que o texto está dizendo é que o pecado produz escravidão. E como já foi dito aqui, não há nenhum expediente religioso que possa libertar você dos seus pecados. Nenhuma igreja liberta você dos seus pecados. Nenhuma religião liberta você dos seus pecados. Nenhum rito sagrado liberta você dos seus pecados. Nenhum divã de psicanalista liberta você dos seus pecados. Nenhuma terapia psicológica liberta você dos seus pecados. Nenhum remédio comprado na farmácia liberta você dos seus pecados. Nenhum guru espiritual liberta você dos seus pecados. Só o sangue de Jesus pode libertar você dos seus pecados. Hoje você pode sair daqui livre, perdoado. As algemas vão quebrar, as correntes vão partir, o cativeiro vai acabar, o claustro, a masmorra do pecado, do vício, das mazelas vão ser rompidas, e você pode ser daqui hoje livre, verdadeiramente livre, por causa do sangue de Jesus, que purifica você de todo o seu pecado. Terceira obra, confira comigo, versículo 6, está escrito: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Primeiro, ele amou você. Segundo, ele morreu por você. Terceiro, ele exaltou você. Notem comigo que no Antigo Testamento nenhum sacerdote podia ser rei e nenhum rei podia ser sacerdote. Quando o rei Uzias, do topo da sua arrogância, já no final de seu longo governo de 52 anos, quis queimar incenso no templo, ele ficou leproso. Mas Jesus ocupou o tríplice ministério: sacerdote, rei e profeta. Agora, você que crê nele, é constituído por ele como rei e como sacerdote. Quer lhe dizer que corre nas suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Você agora é constituído sacerdote. Sabe o que significa isso? Você não precisa mais de intermediário para falar com Deus. Você tem livre acesso à presença de Deus. Você pode falar com Ele a qualquer hora, em qualquer lugar, sobre qualquer circunstância. Você é sacerdócio real. Você já está sentado com Cristo nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Ele exaltou você. Mas em quarto lugar, primeiro, ele amou você. Segundo, ele morreu por você. Terceiro, ele exaltou você. Quarto lugar, ele voltará para você. Olha o verso 7 comigo: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram. Meus irmãos, aqui está o pináculo da nossa fé. Aqui está a acrópole da nossa esperança. Aqui está a consumação do cristianismo. É que Jesus voltará. Certamente ele voltará. E como ele voltará? A Bíblia diz: ele voltará pessoalmente. Ele não vai mandar um embaixador em seu lugar. Ele pessoalmente virá. O mesmo Jesus que subiu é o que vai descer. Segundo lugar, ele voltará visivelmente. Todo olho verá. Vai ser o fato mais público da história. E Jesus alertou: vigiai, porque não sabeis se vai ser à tarde, se vai ser à noite, se vai ser de manhã no cantar do galo.
E certamente vocês bem sabem que Jesus voltará à tarde, à noite e pela manhã. Porque se ele voltar de manhã aqui no Brasil, vai ser de noite no Japão. Se ele voltar de manhã aqui no Brasil, vai ser à tarde na Europa. Então, ao mesmo tempo ele volta de manhã, ao mesmo tempo ele volta à tarde, ao mesmo tempo ele volta à noite. Eu não sei se vai ser de manhã, eu não sei se vai ser à tarde, eu não sei se vai ser à noite, mas você e eu precisamos estar preparados, porque ele voltará, certamente ele voltará, e todo olho verá. Terceiro, ele voltará audivelmente. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Se a segunda vinda vai ser o fato mais público, também vai ser o fato mais sonoro da história da humanidade, vai ser o alarido mais ruidoso da história da humanidade. Ninguém vai ficar fora do som estrondoso deste fato glorioso da volta de Jesus. Mas ainda, ele voltará repentinamente. Vai ser como um relâmpago que risca os céus do Oriente ao Ocidente. Na linguagem do apóstolo Paulo, vai ser como abrir e fechar de olhos. Num instante, e a palavra instante no grego é átomos, de onde vem a nossa palavra portuguesa átomo, que era a palavra usada para o faiscar de uma estrela, o abrir e fechar de um olho, ou o dadejar da cauda de um peixe. Em outras palavras, não vai dar prazo para você se preparar na última hora. Ou você tem azeite na sua lamparina, ou você ficará de fora. Mas mais, a segunda vinda será inesperada, vai ser como ladrão de noite. Nenhum ladrão manda um WhatsApp para você, dizendo tal dia, tal hora eu chego na sua casa, me espere com um cafezinho, com pão de queijo que eu estou chegando. Sabe o que significa isso? A segunda vinda de Cristo não será um dia óbvio, vai ser um dia comum, onde você vai se levantar para levar os seus filhos na escola, ou você vai se levantar para ir para trabalhar, ou você vai se levantar para viajar, ou você vai estar na azáfama do trabalho diário, ou você vai estar viajando ou dormindo. Ele voltará quando você não espera. Na linguagem de Jesus, vai ser como os dias de Noé. As pessoas compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que o dilúvio chegou, e aí não teve mais chance. E eu pergunto a vocês, que pecado tem em comprar e vender? Eu pergunto a vocês, que pecado há em casar e em dar-se em casamento? Nenhum pecado. O que Jesus quer destacar? É que a sociedade vai estar funcionando, o comércio vai estar funcionando, a indústria vai estar funcionando, os cartórios vão estar funcionando, as ruas estarão movimentadas, a rotina da vida é a mesma. E é dentro dessa rotina, dessa azáfama, desse barulho ruidoso da humanidade, é que Jesus volta, tomando a todos de surpresa. Mas amados, finalmente Jesus voltará gloriosamente, vitoriosamente, e Ele vem para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e para reinar com a sua igreja para sempre, e sempre, e sempre. Dito isto, vamos ao último ponto da mensagem, que são as implicações dessas duas verdades anteriores, ou seja, da glória da pessoa e da glória da obra de Cristo. Quais são as implicações disso? Primeiro, você então não precisa ter medo da vida. Jesus disse: eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Convenhamos, irmãos, tem muita gente com medo da vida, tem muita gente com medo de viver, tem muita gente entupindo as veias de drogas porque não suporta a vida, tem muita gente em coma alcoólico porque não suporta a vida, tem muita gente vivendo uma vida desesperada, entupidas de remédios, que não suportam a vida. Tem muita gente flertando com a morte, tem muita gente pulando no abismo do suicídio, porque não toleram a vida. Mas se você conhece Jesus, a vida tem sabor. Para mim, o viver é Cristo. Jesus veio para dar a você vida, e vida em abundância. Jesus veio para trazer para você vida eterna. Você pode amar a vida,
A vida é um dom precioso de Deus. Todo dia você deve acordar e dizer: Deus, que maravilha, mais um dia, as tuas misericórdias estão se renovando a meu favor, e eu quero viver essa experiência gloriosa de andar na tua presença nesse dia, de fazer a tua obra nesse dia, e de viver tudo quanto preparaste para mim nesse dia. A vida é um banquete de Deus que Deus apresenta a você todos os dias. Você não precisa ter medo da vida. Segundo lugar, você não precisa ter medo da morte. A morte é o rei dos terrores, mas Jesus é o rei dos reis. Ele entrou nas entranhas da morte, ele arrancou o aguilhão da morte, ele matou a morte, ele ressuscitou, inaugurando a imortalidade, e agora a morte não tem a última palavra, agora o túmulo não é o seu último endereço, agora a morte morreu na morte de Cristo, porque ele ressuscitou, e ele é a ressurreição e a vida, e se você crer nele, você nunca morrerá eternamente, você já passou da morte para a vida. Terceiro, você não precisa ter medo da vida, você não precisa ter medo da morte. Terceiro, você não precisa ter medo do desconhecido. Entendamos isso. Se você é um cristão nascido de novo, você tem segurança e certeza da vida eterna. Você não tem dúvida que o final é a glória. Porém, nós somos um ser contingente. E significa que eu não sei o que vai me acontecer amanhã. Eu não sei se todas as pessoas que estão neste belo ambiente estarão vivas amanhã. Ou se no próximo encontro coletivo da igreja de Camboriú, todos nós estaremos aqui, vivos. Preste atenção nisso. Quando João foi levado para essa ilha, ele foi para lá deportado. Ele foi para lá por um decreto imperial. Mas quando ele vai olhar esta cena com os olhos espirituais, ele vai dizer que não foi Domiciano que o mandou para lá, não. Ele está nessa ilha por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus. Quando ele tem uma visão do céu aberto e uma convocação para subir, ele sobe, e quem ele vê? Ele vê Deus no trono. Ele não ousa descrever quem é Deus, a não ser ilustrando com as pedras preciosas. O que ele vê? Este que está sentado no trono, com um livro escrito por dentro e por fora, por todo selado de 7 selos, e ninguém foi encontrado digno de abrir esse livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E diz a Bíblia que João chorava, porque parecia que a história estava sem rumo. Quando ele escuta uma voz de um ancião: não chore, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E então se desenrola o livro de Apocalipse, os selos são abertos, as trombetas soam, o quarteto do mal se levanta, o diabo, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia, a taça de Deus, da ira de Deus é derramada, o quarteto da iniquidade cai por terra, e Jesus brota das alturas, vindo em majestade e glória, para buscar a sua noiva, e para reinar com a sua igreja para sempre, e sempre, e sempre. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não enxergo na curva, eu não enxergo no escuro, mas Jesus está em cada momento da sua vida. Ele é o Senhor, Ele está no controle, Ele tem as rédeas nas mãos. Você não precisa ter medo do desconhecido. Mas finalmente, você não precisa ter medo da vida, você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo do desconhecido, você não precisa ter medo, em quarto lugar, da eternidade. Eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Quando os milênios rolarem, lá na eternidade, Ele estará lá com você, como está com você nesta noite. Ele nunca vai desamparar você, Ele nunca vai deixar você sozinho. Você vai vê-lo face a face, você vai se deleitar na presença dEle,
Você vai servi-lo, você vai glorificá-lo, você terá um corpo semelhante ao corpo da glória dele. Não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais luto, não tem mais pecado, não tem mais maldição, não tem mais adeus, não tem mais tristeza, não tem mais pesar, e nós estaremos com ele sempre, e sempre, e sempre, e sempre, por toda a eternidade. Glorioso Jesus, gloriosa obra realizada por Jesus, gloriosas implicações para você e para mim nesta noite. Eu quero orar com você, e se você deseja orar comigo, feche os seus olhos por um instante. Este Jesus está aqui, andando no meio da sua igreja. Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para libertar, Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para fazer o maior de todos os milagres na sua vida, dar a você a vida eterna. E se nesta noite você deseja colocar sua vida nas mãos dele, eu quero orar com você. Eu vou fazer uma breve oração, e se você deseja orar comigo, ore comigo. A Bíblia diz que é com o coração que se crê para a justiça, mas é com a boca que se confessa a respeito dessa salvação. Então, aí no silêncio do seu coração, só você e Deus, só você e Deus, se você quer, faça essa oração comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és glorioso, que Tu és onisciente, onipotente, onipresente, glorioso, que Tu conheces tudo, que Tu me amaste, que Tu morreste por mim. Eu reconheço que eu preciso da libertação dos meus pecados, e a partir de hoje eu quero viver na Tua presença. Eu quero amar a vida, não ter medo da morte. Eu quero colocar meu futuro nas Tuas mãos. Então venha ao meu encontro, Senhor. Perdoa-me, liberta-me, salva-me, purifica-me, enche-me da Tua paz, da Tua alegria, da certeza da vida eterna. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, e eu oro em nome de Jesus. Amém.